Olá, pessoal! Para essa semana, a nossa aula ainda continua sendo de Química e nós vamos começar a estudar o átomo. O que é um átomo? Vamos tentar entender isto conceitualmente, né? O átomo, ele pode ser considerado a menor porção da matéria. Por que a professora grifou a palavra porção? Porque porção é diferente de partícula. O átomo é uma estrutura composta por partículas de prótons, nêutrons e elétrons que estão organizados em níveis, subníveis e orbitais. Observem aqui ao lado na imagem, vocês estão vendo uma estrutura que nós chamamos de átomo. Por isso que nós não podemos dizer que o átomo é a menor partícula da matéria, porque o átomo é feito de outras partículas menores. Então, conceitualmente, o que se aceita atualmente é que o átomo é a menor porção da matéria, formada por prótons e nêutrons, que ficam no núcleo do átomo, e elétrons, que ficam girando ao redor deste núcleo, formando a eletrosfera. Então, esta semana, nós vamos conhecer um pouquinho melhor o átomo. Antes da gente falar do átomo que se estuda atualmente, a estrutura atômica, né, que se tem como parâmetro atualmente, nós vamos relembrar um pouquinho da história, porque esse átomo ele já foi pensado lá desde a época da Grécia Antiga. Né? Então vamos ver um pouquinho da história do átomo. A professora vai destacar para vocês 4 modelos. O modelo atômico de Dalton, de Thomson, de Rutherford e de Bohr. Então, vamos conhecer cada um deles. Vamos começar com o modelo atômico de Dalton. Então, Dalton, ele tinha problemas com as cores, né? Tanto é que o daltonismo é em homenagem a Dalton, e ele estudava muito a questão dos feixes de luz, das cores, e ele acabou conceituando o átomo. Para Dalton, o átomo seria uma esfera muito pequena e indivisível que constituía toda a matéria. Por isso, há muito tempo atrás, se dizia que o átomo era a menor porção da matéria indivisível, mas esse conceito já foi derrubado, porque como vocês viram no slide anterior, o átomo ele é formado por outras partículas, e ele pode ser dividido, tanto é que se criou a bomba atômica, né? Então, Dalton imaginava isso. No slide agora, vocês estão vendo, ó, um átomo para Dalton era uma estrutura maciça, rígida, indivisível. Não adiantava bater nisso aqui, isso aqui não quebrava. Era a menor porção que podia se ter dentro de uma matéria. Agora, Thomson já não. Thomson ele começou a observar a questão da descarga elétrica. Então, para Thomson, o átomo possuía parte de carga positiva e outra parte de carga negativa. Então, ele imaginava que o átomo era uma esfera. Vou mostrar agora nesse slide, ó, ele era uma bola positiva, uma massa positiva, e dentro dessa massa estavam incrustadas partículas com carga negativa. Tanto é que esse modelo de Thomson aqui ficou conhecido como pudim de passas. A base do átomo seria uma massa densa com carga positiva e ali preso a essa massa teria partículas com cargas elétricas negativas. Agora, se vocês observarem isso aqui, aí a gente chega naquela questão dos polos opostos. Imagina, o negativo batendo com o positivo. O que acontece? Faísca, né? Então, isso aqui não respondia a contento, não dava para se aceitar esse modelo, porque ele tinha algumas falhas, ele não explicava tudo. E aí chegou Rutherford. Rutherford, ele era um pesquisador, ele era muito reconhecido no meio acadêmico, e Rutherford, ele começou a criar um modelo atômico, e esse modelo de Rutherford é o que a gente mais conhece hoje. Quando a gente fala de ciências, vocês veem aquela imagem do átomo, né, com a eletrosfera em movimento. Então, Rutherford foi quem criou esse modelo atômico. Rutherford considerava o átomo como um pequeno núcleo, e ao redor desse núcleo ele tinha um volume de elétrons que se movimentava. Vou mostrar para vocês o modelo de Rutherford. Então, esse é o modelo que a gente mais conhece. Rutherford, ele disse que as partículas negativas, os elétrons,
eles não estavam fixos às partículas positivas que são os prótons. Os elétrons, eles mantinham uma certa distância, então o negativo e o positivo, ele tinha uma certa distância. O que ele percebeu? Ele percebeu que essa carga positiva ficava toda centralizada e os elétrons, eles ficavam girando ao redor desse núcleo com carga, né? Depois de um tempo, outro pesquisador percebeu que tinha outras partículas que não tinham carga, que eram os nêutrons. Então, hoje, esse modelo que vocês conhecem comumente é o modelo de Rutherford, onde que o átomo ele é representado por um núcleo e por uma eletrosfera. Nesse núcleo ficam partículas, que são essas bolinhas, partículas com carga positiva e partículas sem carga. E ao redor desse núcleo ficam girando outras partículas bem menores, mas que têm carga elétrica negativa. Muito bem. Depois de um tempo, Bohr veio trabalhar com Rutherford como estagiário. Então ele estava em outra universidade, o trabalho ele percebeu que não estava muito bem sendo, o seu trabalho não estava sendo respeitado como deveria na outra universidade, ele acabou vindo trabalhar com Rutherford. Rutherford era um professor muito renomado, muito reconhecido, e aí o Rutherford pediu a ele que expandissem os seus estudos com relação à mecânica dos elétrons, como é que estava funcionando, como é que esses elétrons giravam ao redor do núcleo. Então, para Bohr, um átomo possui um conjunto de níveis de energia. Os elétrons de cada nível possuem determinada quantidade de energia. Quanto mais afastado do núcleo, maior a quantidade de energia. Para ele, um elétron pode mudar de nível, absorvendo ou liberando energia. Nesse momento, quando ele libera a energia, ele acaba liberando uma luz, e aí surge o flash. Agora, olhem o modelo de Bohr. Então, Bohr continuou com o mesmo padrão de entendimento de Rutherford. Um átomo é formado por núcleo. Nesse núcleo nós temos as partículas com as cargas positivas e neutras, e ao redor desse núcleo começam a girar os elétrons. Só que tem um porém, os elétrons eles não giram de forma aleatória, para cá, para lá, perdidos no espaço, não. Os elétrons para Bohr, eles giram ao redor do núcleo em camadas. Tanto é que essas camadas ele deu nome, camada K, L, M, e aí em cada camada ele descobriu quantos elétrons giram. Isso nós vamos reservar uma aula só para estudar o modelo de Bohr, porque esse modelo de Bohr foi importantíssimo para explicar as ligações químicas. Por que um átomo se liga a outro, né? Qual é essa dependência eletrônica que existe entre os átomos? O modelo atômico de Bohr será amplamente estudado nas próximas aulas. Ele é muito importante. Na próxima aula, pessoal, nós estudaremos um pouco mais sobre a estrutura do átomo, a classificação do átomo e a organização dele na tabela periódica. Agora nós vamos procurar entender como é que essa tabela periódica foi organizada. Mas primeiramente a professora quer que vocês entendam que um átomo ele é formado por um núcleo. Observem na imagem aqui abaixo, um núcleo. Dentro desse núcleo vão ficar partículas, ou seja, bolinhas com carga positiva e neutras, sem carga nenhuma. E ao redor desse núcleo, incessantemente, vão ficar girando partículas menores, só que com carga negativa. Vocês já ouviram aquela expressão que os opostos se atraem, né? Então, se no núcleo nós temos carga positiva e na eletrosfera carga negativa, a partícula positiva é maior do que a partícula negativa. Então, essa partícula positiva, ela atrai essa negativa e ao fazer o movimento de atração, ela vai girando continuamente ao redor do núcleo, ela não escapa. Se ela escapar, daí nós vamos estudar mais adiante a questão dos íons. Mas, a princípio, a lógica do funcionamento de um átomo é que no núcleo ficam partículas de carga positiva e neutra, e na eletrosfera partículas com carga elétrica negativa. A nossa aula de hoje tinha por objetivo trabalhar com vocês uma breve história, um histórico do átomo. Como é que ele foi pensado, estudado, estruturado, né?
A professora vai solicitar a vocês que assistam posteriormente a essa nossa videoaula duas outras videoaulas de outros profissionais que destacam um pouco a história do átomo. O segundo vídeo trabalha em forma de animação. É muito interessante vocês assistirem esse vídeo, porque ele vai fazer uma abertura do assunto da nossa próxima aula. Espero que todos fiquem bem, que todos permaneçam em suas casas, mas mantenham sempre as anotações de vocês em ordem, procurem fazer as atividades. Semanalmente a professora está complementando o ensino de ciências. Nós não podemos deixar de acompanhar essa sequência didática, por quê? Um conceito que a professora trabalha hoje será importantíssimo para vocês entenderem a matéria de amanhã. Então, é importante que vocês tenham e mantenham essa sequência didática das nossas aulas. Ok, pessoal? Até a próxima.